Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula online. Hoje o tema da nossa aula é adolescência e juventude. Eu gostaria de lembrar vocês, como a gente faz assim todas as vezes, que vocês, por favor, se atentem bastante sobre o material disponibilizado no AVA, né? No ambiente virtual de aprendizagem da Unib, para que vocês possam acessar ao texto base, responder as perguntas, participar do fórum, postar, comentar o do colega, além de prepararem o PowerPoint como a gente combinou na nossa live, né? Eu acho que é importante que a gente tenha as lives, onde vocês comentam aí as dificuldades que vocês têm ou não. Então, a gente fez uma live, gostei muito da participação de vocês, da interação, e peço para que vocês fiquem atentos, porque agora a gente já está quase finalizando aí, né, o nosso semestre, e assim como das outras vezes, eu peço para vocês fazerem um PowerPoint, vocês escolhem dentro ou desse PowerPoint uma bibliografia, ou se nesse caso não tiver referência bibliográfica, mas que vocês busquem do plano de aula, onde tem as referências bibliográficas da aula, onde lá vocês escolham um texto e montem um PowerPoint aí em dupla, tá certo? Sobre a temática. Porque dessa forma, além do texto base que vocês vão estar lendo aí todas durante a nossa aula, vocês vão ter a chance de, a partir da leitura do colega e da explicação do colega, ter acesso a outros textos, né, base que falam sobre a mesma temática, né, a partir de uma outra perspectiva, a partir de um olhar diferenciado. Gente, por favor, né, no final agora, a gente tem menos tempo para vocês responderem as questões e para vocês fazerem as pesquisas. Então, fiquem muito atentos a isso, porque é fundamental que vocês possam verificar, né, o prazo e que a partir de agora não tem mais 15 dias para responder, e sim uma semana, tá certo? Então, isso é muito importante. Como é que eu pensei essa aula, né, para a gente poder comentar sobre esse tema aí, adolescência e juventude? Bom, a primeira coisa que eu queria pontuar para vocês, que essa aula, eu pensei nela, como vocês já têm o texto base, que vão dar os conceitos, as definições do que é adolescente, do que é juventude e tudo mais, que a gente pudesse aqui ter como se fosse realmente um diálogo, né, do que foi essa transformação da adolescência e da juventude ao longo do tempo, a partir do contexto histórico e social, né? E o professor de história acho que vai poder usar bastante esses slides aí quando for falar do tema, porque eu optei, né, nesse momento, de não trazer tanto texto escrito, mas sim trazer imagens que nos permitem referendar e compreender essa mudança, né? Porque o que eu acho que é importante a gente entender, quando a gente fala de adolescente e juventude, de nada adianta eu pensar em falar sobre adolescente e juventude se eu não penso no contexto histórico e social do qual ele está inserido, né? Daqui a algum tempo, quando falarem do adolescente e da juventude de 2020, daqui, sei lá, 50, 40 anos, com certeza vão mostrar que nós tínhamos algumas características, algumas coisas que nos definiam, e que agora passa a ser, assim, bastante diferente, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa compreender aí a questão da adolescência e da juventude, né? E aí eu trago aqui no PowerPoint a palavra tribo. Como que eu pensei essa questão da tribo, né? Eu acho que a gente trabalha com a questão da tribo
onde a gente pontua que cada período eles tinham não só suas características, mas os seus ideais, e que a gente poderia denominar que nesses períodos eram como se fossem pequenas tribos, né? Onde tinham valores compartilhados, onde participavam de algumas interações. Então, essas pequenas tribos que se fechavam em si, elas permitiam com que nós entendêssemos alguns dos aspectos que estavam sendo trabalhados, defendidos, priorizados naquele momento, tá certo? Então, aqui é uma reflexão bem histórica e social, para que a gente possa estar discutindo e refletindo sobre essa concepção aí da adolescência e juventude. É importante, gente, que vocês leiam o texto base, porque no texto base, o que eu trago, né? Eu trago as definições conceituais. Então, isso possibilita, nessas definições conceituais, que vocês tenham aí uma perspectiva e possam, diferentemente, a partir de uma comparação com a videoaula, né, que é essa aula que nós estamos gravando, comparar e compreender o que realmente tem aí ou não de como que eu vou explicar? Uma continuidade, né? Porque a gente sabe que a adolescência é um período bastante complicado, porque o adolescente não é adulto, mas ele também não é mais criança. E quando ele está nessa adolescência, o próprio corpo muda, os hormônios mudam, né? Eu tô falando como psicanalista. Aí surge um desejo mais exacerbado, e nesse caso sexual mesmo. E como cada um de nós vai pensar essa adolescência e essa juventude, dentro do contexto do qual a gente está inserido, mas que demonstra também uma visão de mundo, de uma época e de um período que é muito séria, porque para o adolescente, né, eu vejo isso porque eu trabalho muito com adolescente em escola, nas pesquisas de escola, ele não se vê mais como criança, até porque não o é mesmo, mas ele também não é adulto. Mas passa-se a cobrar deste adolescente atitudes que são do mundo adulto, né? O Gilson ontem falou uma frase que eu vou utilizar sempre, viu, Gilson? Vou te plagiar, que é a ideia de que o mundo não é colorido, né? Que o mundo adulto é preto e cinza, né? É tons de cinza, mas não vou falar os tons de cinza que podem lembrar aí dos 50 tons de cinza. Mais do que a vida adulta, ela traz aí o cinza e o negro no sentido das responsabilidades, no sentido das dificuldades, diferente do que era na infância, né? Desse mundo todo cor-de-rosa, onde tem menos cobrança, onde, de uma certa forma, né, para algumas mães, algumas pessoas, trabalham e incentivam aí ao ego dessa criança que se vê como o reizinho, né? Porque é mais fácil eu dar ao meu filho tudo o que ele quer do que eu dizer o não, né? O não exige essa responsabilidade, né? Que é muito importante de pensar, porque eu gosto muito quando a gente pensa nessa questão aí, né? Da criança, quando ela vai crescendo, até se tornar um adolescente, que é quando ele vai começando a ter os nãos da vida, que deveria começar antes, né? Mas muita questão do self, de Winnicott, né? Que Winnicott fala, né, que a mãe, ela tem a criança, aquele príncipezinho, aquela princesa, e aí ele vai preparando toda a casa para que essa criança ande sem que ela se machuque, né? Sem que ela se fira. Então, a gente tampa aí as tomadas, olhei para a tomada aqui de casa, a gente tampa as tomadas, fecha os armários, tira as facas, e a criança vai como um reizinho andando por aquele espaço, acreditando que ele não se machuca, que ele tem assim a força de poder andar, né? Porque isso vem dele, né? Eu
um ego totalmente exacerbado, sem reconhecer que esse self, essa continuidade veio da mãe de se preocupar que nada acontecesse. E a gente faz muito isso com os nossos filhos e na adolescência isso vai se cortando, né, de uma forma mais evidente. E conforme vai se cortando, vai se rompendo esse vínculo, a gente vai trazendo ele para aquele mundo, como o Gilson falou ontem, né, cinza e preto, que é a vida adulta, né, que a vida adulta, ela exige realmente essa, eu não gostaria de dizer essa dureza, né, mas esse posicionamento responsável e responsivo por todas as minhas atitudes, né? Eu não vou mais ter ali uma segunda pessoa, ou até um pai, uma mãe, me protegendo, me dizendo que não, que foi tudo bem, que as coisas ali para eu ficar tranquila, que está tudo certo. Isso não ocorre mais, né? Porque a adolescência é o momento que ele vai se preparando para este mundo cinza e preto, como o Gilson falou, saindo desse mundo aí todo colorido, todo protegido da infância. Então, foi a partir dessa perspectiva, dessas leituras que eu trazia aí da infância, de como pensar essa transição da infância para a adolescência, de como apresentar bem para vocês a questão da adolescência e da juventude, que eu trago aqui bem claro e explícito essa questão aí, né, da juventude e da adolescência. Pensando nessa questão das divisões aí a partir das tribos. Tudo bem? Então, eu queria primeiro pontuar para vocês como é que foi pensada essa aula, porque ontem eu achei muito interessante o que vocês colocaram, né? Principalmente o Tiago Esteves, ele estava bem assim, professora, eu estou trabalhando mais, nós estamos fazendo aula no horário de aula, onde vão verificar se nós estamos dando aula, como se nós fôssemos adolescentes. Por favor, que alguém precisa verificar se um adulto está cumprindo a sua obrigação de trabalho, né? Como se ele, de alguma forma, não fosse cumprir com a responsabilidade da qual ele tem, da qual ele exerce. Eu fiquei bastante triste de observar pela fala do Tiago, né, que ainda o professor, ele passa por esse tipo de verificação, sendo que nunca, jamais, alguém entra num consultório médico para verificar se o médico está fazendo uma consulta ou se ele está, por exemplo, batendo um papo com o paciente. Isso é muito complicado, porque isso daí também vem trazendo o tema da nossa aula, que é a questão de como o professor é visto na nossa sociedade, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento onde as aulas migraram fortemente para a modalidade EAD, onde várias pessoas, vários alunos, ex-alunos, quando me encontram virtualmente, obviamente, têm me dito, professor, eu estou trabalhando mais, as coisas estão mais difíceis, e como se o fato, né, de você estar trabalhando online fosse menos importante, te trouxesse menos responsabilidade daquilo que você está fazendo ou exercendo. E, obviamente, não é, mas exige de nós uma outra forma de pensar. Falando disso, né, eu gostaria também de passar para vocês que aquilo que nós combinamos, até a Didi estava bastante preocupada com o Sérgio, que é a ideia de vocês fazerem a apresentação online. Como a nossa aula, a gente está trabalhando a metodologia, né, do ensino superior, a gente vai também pensar como vocês estariam montando uma aula na modalidade EAD, até
para pensarmos esse período aí de pandemia, porque a princípio, os especialistas dizem que vai longe, até mais ou menos setembro, né? Mas como a gente estaria fazendo para poder nos relacionar, para poder trabalhar, para poder preparar a nossa aula no ensino superior. Aí eu dei de 20 a 30 minutos para a gente poder estar pensando essa aula aí para vocês. Lembrando que a nossa aula, ela começa dia 7, já foi, né? Eu tô gravando essa aula antes. Ai, desculpa, então nem vou falar disso. Me perdoe, tá bom? É que provavelmente quando vocês verem essa aula, a gente já terminou as apresentações e a gente pode estar refletindo sobre isso. Lembrando mais uma vez que essa aula parte de um intuito de parecer e ser muito mais uma provocação do que, né, uma ideia final, tá bom? Bom, gente, eu acredito que aqui todos conheçam, né, o fenômeno do rock and roll, o Elvis e os Beatles, o que isso representou naquela geração, essa transformação, né, de hábitos, roupas e música mesmo, né? Porque o Elvis, ele não trazia só uma música, mas ele era um artista que fez várias gravações no Havaí, então ele trazia esse mundo, né, essa questão do rock and roll, mas de uma forma muito apaixonada. Ela vinha, essa geração dos Beatles principalmente, né, elas que vêm ainda com uma ideia de um romantismo muito forte e que traz, né, um retrato de um período do que era esse rock and roll. Se a gente for pensar, né, quando a gente está trazendo aqui a ideia do rock and roll, a gente não está falando nem há tanto tempo atrás. Pelo contrário, a gente está falando de, sei lá, 60 anos atrás, né? 70, não chega a tudo isso, menos 50 e poucos anos atrás. Então, assim, nessa retrospectiva até curta, a gente vai observando que, né, como socialmente as músicas, elas também vêm relatando e retratando um período, né, do qual as pessoas viveram e tinham uma juventude e um grupo representado, né, por essas pessoas por esse período, né? Então o rock and roll ele vem muito como uma ideia de extravasar, de dançar e de mudar a forma como eu mexo o meu corpo e tudo mais. Então esse adolescente, essa juventude que eu permito, né, colocar, por exemplo, a minha mãe, que hoje está com 60, deixa eu fazer conta, 68 anos, que tem essa questão dos Beatles muito marcada, do rock and roll, né, que trouxe para elas aí memórias. Foi uma criança que eu lembro da minha mãe com essa questão do rock and roll muito forte, ouvia em casa e contava, assistia os filmes, né? Então esse rock and roll vinha de um período de realmente repensar aí, mas repensar muito com um amor ainda, né? É uma mudança da forma de me vestir, da forma de compreensão, mas muito voltada ainda para o amor, né? Não era nunca de uma forma agressiva, não era de uma forma que levasse o outro a algum tipo de descontentamento, de agressão, né? O rock and roll ele vinha muito mais como um grito de protesto de uma juventude, de alguns adolescentes, marcados por um período que permitia
né, essa forma de expressão, que era uma forma de expressão completamente, eu costumo dizer que vem de uma adolescência, uma juventude mais serena, né, embora com a aparente ideia da subversão, eles trazem ainda uma doçura retratada nas músicas, né? E isso é importante de pensar, porque a gente vai ter períodos de adolescência e de juventudes que trazem, né, uma visualidade e uma percepção do que está acontecendo que busca muito mais um visual agressivo, enquanto que o rock and roll ele vinha muito mais com a concepção, né, de um rock and roll mais tranquilo, mais doce mesmo, né? Vamos por assim dizer, tá ok? Bom, deixa eu continuar aqui. Bom, os adolescentes, deixa eu puxar, peraí, apareceu. Aqui, gente, ó, aquilo que eu vou falando em todas as aulas, né? Conforme for surgindo a necessidade, eu vou trazendo para cá e para lá a minha imagem. Bom, os adolescentes e as ideologias. Então, a gente tem aí, em todas as épocas, em todos os períodos, os movimentos jovens. Independente de qual seja a época, o período, o contexto histórico, social, a gente sempre vai pensar na questão dos movimentos jovens. Gente, todo movimento jovem, ele é associado a uma tendência musical. Não existe, gente, um movimento jovem que cresça, que se estabeleça, que se torne conhecido, se de alguma forma ele não associar algum tipo de música. E aí eu tenho certeza que vocês já podem estar pensando principalmente na questão, a gente vai chegar lá para frente, mas já pensando nessa questão de música como uma provocação, tanto prova que a gente observa que nas favelas surgiram os funks, né? Com um tipo realmente de movimentos jovens que vêm buscando se estabelecer, ou usar a música como uma forma de denúncia, mas que traz junto, né, um tipo mesmo de dança, de comportamento, de roupa, para poder associar a música a qual ele canta. Então, por que eu trouxe isso, né? Porque essa frase, a gente vai ver vários momentos e vários períodos, a gente vai sempre pensar que cada movimento jovem sempre vem associado a uma tendência musical, certo? Então a gente tem aqui, ó, um estilo característico relacionado às necessidades. Música se torna a fala oprimida. Gente, olha que importante pensar isso, né? A gente tem aqui, ó, o estilo característico, que é relacionado às necessidades. Música se torna a fala. Gente, eu acabei de falar do exemplo do funk, né? Então, a música, ela traz aí uma fala oprimida, uma fala velada. E a gente não vê isso no rock and roll, né? Porque ainda que o rock and roll traga uma fala oprimida, é uma fala que buscou uma doçura, é uma fala que buscou uma forma de expressar de uma forma, como que seria a melhor palavra para dizer assim? Realmente mais doce, né? Então aqui, olha, o estilo característico, né, relacionado às necessidades da música com a fala oprimida, então a primeira coisa que tem que pensar é que todo adolescente, até para que ele se sinta parte de algum grupo, para que ele se sinta mais forte, ele faz parte de uma tribo, de um grupinho, que sempre está relacionado, que sempre não, vamos lá, em geral está relacionado com uma vestimenta,
certo? E com um tipo de música, um tipo de fala que revela e relata aquilo que ele está vivenciando naquele momento. Então, a gente tem aqui, ó, uma filosofia de base. Gente, geralmente esses movimentos jovens, eles trazem o quê? Uma filosofia de vida, de ideal, uma filosofia de como pensar e se comportar, né? Que busca uma forma ou de denúncia, ou de compreensão, ou de se colocar realmente naquele grupo. Por isso que a gente sempre que pensa na questão dos movimentos de adolescência e juventude, obrigatoriamente a gente vai pensar nos movimentos infantis e a gente vai estar relacionando traje e música, né? A música no sentido de que ela vai ser essa fala oprimida, né? E que vai trazer e evidenciar o quê? Um ideal daquele que está te mostrando e trazendo alguma coisa. Então, essa identidade do grupo, que é uma identidade documentada, né? São os shows que são mostrados. E a gente observa que, geralmente, nesses movimentos, né, jovens, sempre tem o quê? Um ídolo. E esse ídolo, ele vem de uma forma fundamental para ele trazer como se fosse, né, um recorte de um rompimento, de uma transformação de um momento para o outro. É importante a gente pensar que nesses movimentos jovens, é como se tivesse que existir um momento que houve um rompimento para uma transformação. E essa ajuda e seleção do ídolo parece que torna mais fácil compreender como essas tribos e esses movimentos jovens, eles selecionam, né, esse rompimento, esse ídolo para ser um símbolo da filosofia, ou seja, dos seus ideais, daquilo que eles estão associando, da sua identidade daquele momento, tá certo? Então, é muito importante a gente pensar que esse ídolo vem com essa concepção. Bom, gente, aqui no Brasil, aí a gente vai estar falando daqui, o que que a gente tem, né, nesse período. Aí a gente tem aqui a Tropicália e o embalo da Jovem Guarda. Até saiu, gente, há pouco tempo, né, um filme do Minha Fama de Mal, que conta um pouco a vida do Erasmo Carlos e que conta como é que realmente essa Jovem Guarda se desenvolveu. Mas se vocês observarem aqui essa Jovem Guarda, né, ela ainda traz, né, uma marca, uma transformação marcada muito, né, no amor. É curioso que esses movimentos jovens desses períodos, eles trazem as questões marcadas assim de lutas, mas também muito fundamentadas no amor. Enquanto que a Tropicália, ela vem com essas questões realmente de transformação, de mudar o que estava acontecendo, né? Foram caminhos distintos, mas que vieram, que surgiram na mesma década, que relatavam um contexto histórico que o Brasil estava vivendo. A gente ouve aí músicas, né, da Tropicália e da Jovem Guarda até hoje. A gente sabe que foi a influência, principalmente, né, a namoradinha do Brasil, com aquelas minissaias super curtas, e como o Roberto e o Erasmo dançavam, colocavam a voz, e a Tropicália com esse visual mais irreverente, né, diferente da Jovem Guarda, que tinha aquela aparência mais certinha, mais bonitinha, né, mais redondinha, vamos dizer assim, enquanto que a gente observava aí aqui a Tropicália com esse ar mais descontraído, com uma música que vinha muito mais buscando essa transformação e reflexão para aquele momento histórico dos quais eles estavam vivendo, né? Bom,
Aí a gente tem aqui nos Estados Unidos, né, o Beatniks, que trazia aí, né, o John Kerouac para poder trazer esse período de como estava sendo pensado, né, essas transformações. E o que é importante a gente pensar é que, assim, enquanto aqui a gente tinha esse período, né, para poder pensar a Jovem Guarda, a Tropicália, a gente tinha nos Estados Unidos o Beatniks, que vinha com uma proposta que parece ser distinta, mas se a gente fizer uma comparação das roupas, das músicas, elas é como se elas se complementassem, né? Ou até uma palavra que eu me permito pensar e discutir com vocês, como até de uma certa forma, como se elas se retroalimentassem, né? Como se uma tivesse, de alguma forma, complementando os períodos em cada país a outro, tá bom? Bom, os beatniks da década de 50 nos Estados Unidos, em Nova York, né, ele surge após a guerra, a partir de um sentimento de insatisfação, né? Então, o sentimento de insatisfação a gente transforma sempre em música, a gente transforma em hinos. Você sabe que eu fico me pensando, gente, que, que a insatisfação, ela é musicalizada. Eu não sei se vocês observaram, a Band fez uma música sobre a pandemia. E é curioso quando a gente pensa isso, porque a gente vai observando que sempre, diante de um problema, de uma insatisfação, ou de uma coisa boa também, né? Mas aí eu chamo a atenção aqui nesse momento para o aspecto negativo. Sempre a gente vai tendo a musicalidade, essa insatisfação sendo materializada em forma de música. É que eu não estou com a música aqui, mas eu gostaria muito que vocês vissem como a Band coloca a questão da pandemia, de que de repente ela veio, eu não posso mais sair de casa, e ela é muito sonora. E ela está em alguns rádios, essa música. Então, é fundamental a gente refletir que a adolescência, a juventude, e a moça que canta ela é uma jovem, né? Tem a tendência a transformar em música, a musicalizar a sua insatisfação, o seu amor, a sua decepção. É muito curioso como sentimentos, sejam eles, né, sejam eles de benevolência ou malevolência, como rapidamente eles são musicalizados, se transformam em música e fazem parte do ambiente do qual a gente passa a conviver, né? Nessa busca de uma verdadeira liberdade, emoções diferentes, novas sensações. Então, a ideia de que a gente vai buscar novas sensações, né, novas emoções, é fundamental para que a gente possa entender o que a gente está sentindo. Então, assim, consequência da insatisfação. Mandavam tudo para o inferno, ficavam pirados com álcool ou drogas e botavam o pé na estrada, né? Rota 66. Eu acredito que vocês já tenham visto isso muito em filme, e é essa ideia mesmo, né? De que eu não estou bem, e era muito marcada pela questão do álcool e das drogas, né? E essa Rota 66, que ela é lendária. É uma linguagem própria, né? Uma literatura particular, solta e sem regras, né? Com gírias e novos termos, porque aí, no caso, a própria língua vai tomando outro contexto, ela vai se permitindo ganhar uma nova forma. E a gente tem aqui, né, o John, é um ícone, o livro Pé na Estrada, que é a Bíblia dos beatniks. Então, a gente vai observar que sempre, nesses períodos aí de revolução, a gente traz não, né? Os jovens, essas tribos elegem um ídolo que personifica
e representa todos os valores daquele momento, né? Gente, os hippies nos Estados Unidos, né? Essa geração hippie que eu brinco, que eu vejo em muitos lugares ainda, não com a mesma força, talvez não com com os mesmos valores, mas ainda tendo muita força. Obviamente, quando os hippies surgiram nos Estados Unidos, né, com essa ideia da liberdade, do amor livre e tudo mais, que ficou muito marcado com a ideia de paz e de perseverança e transformação aí, é diferente do que a gente vê dessas pessoas ainda com essa concepção hippie, que permanece ainda para alguns lugares. Eu lembro que eu estava em Ubatuba no final do ano e eu conheci uma moça, uma hippie. Ela trabalhava vendendo artesanato, né? Faziam as coisas para vender e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com ela e ela estava me contando que ela morava numa Kombi, porque ela tinha agora uma filhinha e por conta, o marido também hippie, e por conta da filhinha, eles foram obrigados a ficar numa cidade, que eles escolheram Ubatuba pela beleza, pela natureza, para que a filhinha pudesse ter acesso, né, a todo esse contato com a natureza e tudo mais. E aí eu perguntei para ela, falei assim, nossa, vocês tomam banho aonde, né? Aí ela falou, não, a gente toma na cachoeira. A gente para perto de uma cachoeira e a gente toma na cachoeira. E eu falei assim, e na época de inverno, né? Ela falou, não, também. Então, é uma concepção de vida relacionada com a natureza, com o amor livre e tudo mais, mas é uma vida pensando sem regras e mais libertária, né? Vamos assim dizer. Bom, os hippies da década de 60, né? Principalmente ali nos Estados Unidos e São Francisco, eles pensam nisso, na educação liberal, crítica e contestação. A ideia realmente é de criticidade e de contestar tudo que estava acontecendo naquele momento. Que a gente tinha aqui, ó, as ideias de modificar a sociedade. Um mundo de amor, de paz e arte, que eram os sonhos dourados. Então, a gente queria modificar tudo que estava acontecendo naquele momento, né? Então, que eram as ideias de modificar a sociedade, um mundo de amor, né? Que lindo. A paz e amor, né? O sonho dourado do amor e tudo mais. The Family Dog, né? Que era o baile de rock de 1965. E a gente vê aqui o rock também fazendo parte, lembrando que toda a comunidade sempre traz em si, consigo, muito marcado a questão da música, né? A comunidade que usava o ácido lisérgico, né, o LSD, difundido por Timothy Leary, artista local. Então a gente começa a observar aí a propagação da droga, né, do LSD, mas não só da droga álcool, mas de uma droga alucinógena e tudo mais, do ácido, que até hoje existe, né, gente? O LSD, ele talvez na época, não sei, não tenho conhecimento tanto em droga, no estudo, pesquisas em droga, ele era, talvez, acredito eu, que um pouco mais consumido, mas ele ainda é consumido bastante. Né? Os visuais psicodélicos, né, que eles apresentavam, filosofias e crenças antigas de uma vida comunitária, o amor livre, astrologia, tarô e magia, budismo e taoísmo, ou seja, é uma relação muito forte com a ideia, com a concepção da natureza, do eu fazer parte do todo, né? A gente tem aqui a Hare Krishna, de São Francisco de Assis, né? Jesus Cristo como ícones. 1967, a gente tem aqui a Ana Flor, Verão do Amor, que é o Woodgate Park. E o Monte Hip-Hop, que é o Joplin, Hendrix e Sam Papers. Então, aí marcado pelos hippies e pelas formas como eles estavam ali pensando. Gente, aí surge, né, os punks,
na Inglaterra. E depois os punks ganham muita força nos Estados Unidos também, né? Lembrando que aquilo que a gente conversou no começo da aula, que toda a adolescência, né, quando ela se faz parte de uma tribo, ela não só pensa nessa tribo a partir dos valores sociais, filosóficos, os ideais, né, que seriam realmente os valores filosóficos do grupo, mas ela também relaciona com o tipo de vestimenta, né, que ela vai estar usando, e o tipo de música, né? Se a gente for pensar nos punks da Inglaterra, trazendo depois para os Estados Unidos e até para o Brasil, a gente observa que é uma música mais pesada, mais forte, não traz tanto o ideal do amor como propagado, né, pelo rock and roll. Então é uma transformação que também vai se transformando na vestimenta com filosofia que pode em algum momento se assemelhar, mas com filosofias que trazem uma forma de presença diferenciada. Eu acho que é importante a gente pensar na forma de presença, como cada uma delas vai se mostrando e se diferenciando, né? Então a gente tem aqui os punks, que é a gíria para podre, né? Madeira ruim, aquilo que não presta. Então até a forma como foi posta é bem pejorativa. Na década de 70, né, eles começam aí na Inglaterra com o punk rock, gritavam o caos e pregavam no futuro, né, que não tinha um futuro, né, não existe um futuro. Era uma realidade pobre dos jovens desempregados que criticavam o governo, a educação, os políticos, os impostos, a pobreza, a falta de perspectivas. Então a gente vê que os punks, eles vêm, vamos chamar assim, né, dos subúrbios, das classes menos favorecidas, realmente com o ideal, uma filosofia de crítica ao político, à educação, aos impostos, à pobreza, aquilo que eles viviam e sentiam na própria pele, né? A gente tem aqui a banda Six Pistols, do Ramonas, fetichistas jovens, drogados e garotos suburbanos. Gente, é muito engraçado, né? Porque eu adoro o Ramonas. E Cemetery deles eu adoro. Mas vinha com um rompimento mesmo, até visual. Se você olhar os clipes do Ramonas, é muito diferente dos clipes que os antecederam daquela geração. Então ele traz essa, não diria agressividade, mas o intuito de chocar, né? Eu acho que os punks, eles traziam muito claro pra gente o intuito que eles tinham de chocar, a partir das suas falas, daqueles que eles estavam apresentando e tudo mais, né? A gente tem aqui a Lena Dee, né, do It's Yourself, faça você mesmo, roupas, acessórios, na ideia de se opor às grandes marcas, aos grandes nomes, que a gente compra até hoje, né? Essas grandes lojas aí populares. A gente tem aqui os Whips, né, dos Estados Unidos, que eram aqui os jovens urbanos escolarizados, né, que trazem aqui a abreviatura do Young and Urban Professional, caracterizados por usar só roupas de marca ou combinações exóticas. Hoje a gente diria, né, que a Patricinha e o Mauricinho. É engraçado, né, que quando essas tribos, elas chegam em alguns países, elas ganham nomes peculiares e para poder explicar características que já existem, foram nomeadas em outro lugar, mas que quando chegam em um determinado país ganham características próprias, né? Tinham toda uma combinação exótica, que eram boinas, bermudas, relógios, cebolão, óculos de sol caríssimos, né? Caneta Montblanc, jeans com pérolas. É a ascensão da era Reagan, né? Foi parcialmente responsável pelo surgimento dos hippies, né?
WIPs, desculpa, não é HIPs, WIPs. Aqui o WIPs, eles vêm aqui na década de 90, onde se caracterizou pela retração das ideologias de cunho social e pela ascensão do individualismo do caráter burguês, o sucesso profissional e o consumo de bens materiais que representam, né, nos tempos atuais, o que as ideologias representaram no passado. Investimento em bolsas de valores, carros importados, inovação para residências e aparatos tecnológicos como no Brasil, os celulares, notebooks e os MP3. Então, a gente vai tendo aqui que eles foram todos influenciados por ambientes competitivos nas suas corporações. Eles frequentemente valorizavam aqueles comportamentos que descobriram ser úteis para galgar postos mais altos e, por consequência, maior renda e status, tá certo? Então, a gente vai ter aqui toda esses WIPs que surgem na década de 90, né? Para mostrar essa retração aí das ideologias e do cunho social, que é a ascensão mesmo, né? Desse individualismo e do caráter burguês, que vem acompanhado do sucesso profissional, do poder aquisitivo, do consumismo. Ontem o Gilson falou uma coisa muito interessante, né? A gente vive num país capitalista, onde o ideal é o consumo. Se a gente não está consumindo de alguma forma, isso parece que está sendo um problema, onde o bem maior não é a vida, mas eu ter que consumir, né? E aí a gente vem aqui, que esse sucesso profissional, e isso vem muito marcado, se a gente pensar na fala de ontem, com a questão que surge principalmente a partir dos anos 90, né? Com essa ascensão aí ao sucesso profissional, aos bens de consumo que vão ficando cada vez mais acessíveis, né? A ideia de poder pagarem muitas vezes, porque se vocês observarem, hoje a gente tem lojas que nos permitem pagar em 10 vezes. A gente não tinha essas facilidades anteriormente. Então, a própria sociedade foi criando formas de consumo de bens materiais, né, para poder facilitar com que essas pessoas tivessem esse acesso. Aqui, ó, influenciados por um ambiente competitivo, né? A gente hoje vive num ambiente competitivo, onde você não basta ser, mas tem que parecer ter aquele carro importado, né? Você tem que parecer ter aquele celular, e isso é muito marcado quando a gente traz para o ambiente da sala de aula. Porque quando a gente traz para o ambiente da sala de aula, a gente observa, né, que aquele aluno, às vezes, bem simples, bem humilde, foi de um trabalho que eu fui lá em Curitiba, do OD, e ele dizia que a escola era periférica, mas tinha vários alunos com Apple, né, com o telefone da Apple, porque isso lhe permitia uma ilusão de um acesso, uma ascensão social. E é muito curioso, porque se a gente observar o contexto histórico daquela escola, que os alunos trabalhavam, não gastavam dinheiro em nada para poder dar uma boa entrada e pagar esses bens de consumos elitistas, né? Então, a gente tem aqui, né, os exemplos agora desses jovens, que é o que a gente vive agora, né? A tribo que nós trabalhamos. Essa galera super conectada, que eu brinco que é tão difícil competir com a internet, né? Competir com o Face, competir com o Instagram, competir com o YouTube. Por quê? Porque nós damos aula e eles estão o tempo todo conectados, seja pelo computador mesmo, ou seja pelo celular, pelo dispositivo móvel. Esses dispositivos móveis, eles facilitam a nossa vida, mas eles também trouxeram outros desafios, né? Se hoje a gente for pensar no adolescente, pensando aí nos autores que eu trabalho, como Mark Sprensky e tudo mais, eu diria que a gente trabalha cada vez mais com esses, inicialmente ele falou nativos digital, geração Y, Z, e foi mudando aí toda essa geração, né, até chegar na atual, mas da qual isso eu sempre digo que não importa tanto as definições,
mas pensar que hoje as tribos estão cada vez mais conectadas, tendo acesso cada dia mais à informação, o que não significa conhecimento. Ontem eu fiquei muito contente com o nosso encontro, porque os alunos, professora, os textos que a senhora selecionou. E é curioso, porque eu tive muito trabalho para selecionar os textos, porque você vai baixando e os textos são tantos, que você meio que se perde. Se você não tiver ali quais são os critérios de qualidade, quais são alguns critérios de tema, de organização textual, porque ali tem tanta informação que às vezes fica difícil você selecionar o que de melhor traz de conteúdo que vai permitir ao outro conhecimento e não só informação, porque a informação de um tema todo mundo vai no Google e tem. Mas conhecimento é diferente de informação e a internet permite que todos tenham informação e não conhecimento. Bom, a gente tem aqui, né, os bubbles, os Estados Unidos, a gente vai vendo aí todo conectado, com uma roupa mais de acordo com o que a gente tem visto ultimamente, até com o que a gente usa. A gente tem aqui os bubbles, nova elite financeira e intelectual, prefixo, né, de burgueses e boêmios, que é um desdobramento aqui dos yups, propaganda de valores de liberdade, mas querem mesmo é ganhar dinheiro e viver no conforto. Eu acredito que a geração atual, a palavra seja conforto, quando você chega próximo a eles. Não são superficiais, preocupação com os pobres, né? Trabalho voluntário. Sonham com justiça social, mas não vão para uma faculdade cujos custos podem alimentar uma aldeia de Ruanda por um ano. Então, assim, eles acreditam nas diferenças, lutam para que isso acabe, mas não sacrificam o seu bolso, sendo que a faculdade que eles escolhessem poderia beneficiar essas crianças em Ruanda, né? Apesar de ricos, vestem-se como se não tivessem dinheiro, estilo grunge, né? Da banda Nirvana. Parece que não tem, mas é muito curioso quando a gente observa isso, porque às vezes a gente sabe que uma pessoa que está com uma roupa que parece que não é cara, o tênis dela custou quase o salário de muitos trabalhadores. Então, essa falsa ideia, né, de que eu visto uma roupa que não é cara, eu acho que às vezes ela traz muito mais aí a ideia da diferença social. Os góticos, né, que vem muito marcados pela família Adams, que é incrível, que eles chegam aqui na década de 80, diferente, embora tem aquela coisa também do preto e tudo mais, não é a mesma coisa que os punks. Góticos é uma coisa, punks é outro, né? Que é um semblante mais de desesperança, pálido, cabelos desgrenhados, cores escuras nas roupas e maquiagens fortes. Apreciam bibliotecas, comportamento dramático e antissocial, né? Ficavam no meio termo entre os punks, da contestação do sistema de extrema-direita, e do clubbers, alienados das discotecas. Então, assim, eles não tinham a agressividade dos punks, mas também buscavam, de alguma forma, chocar e demonstrar essa insatisfação, né, com o contexto histórico também e social. No Brasil, o movimento dark, rock gótico, bastante famoso nos Estados Unidos, né? S. Machine, Punkins e Marilyn Manson. A gente tem aí o ícone, o Ozzy Osbourne. Eu nem penso que o Ozzy ele é gótico, viu, gente? Eu acho que ele é metaleiro. Eu acho que aqui eu errei, tá certo? Eu acho que ele entra na ideia do metaleiro, não do gótico. Porque aqui eu faria uma diferença entre o gótico e o metaleiro. Ainda que ele tinha aquela coisa de estar se maquiando, né? Aquela coisa branca, das tatuagens e tudo mais, né? Eu adoro o estilo gótico de igreja. Desculpa, sou apaixonada por essa arquitetura, acho ela sensacional. Desculpa aí, gente. Para mim, é uma das que eu mais gosto, assim, estilo gótico. Bom, os góticos na história, a gente traz aqui na Idade Média, né, o povo
visigótico da Alemanha, fascínio pela morte, arquitetura arrojada, arcos góticos, castelos e fortalezas mais resistentes, que sobreviveram aos séculos à oposição da arquitetura romana. Estes locais eram cercados de misticismo, né? No final do século XVIII, foram revisitados por poetas como Lord Byron, um dos meus preferidos, gente, amo Lord Byron, e Mary Shelley, artistas plásticos, escritores e ocultistas, invocação de espíritos ancestrais, absinto e vinho. Cemitérios com anjos de mármore, busca pelo etéreo, pela paz e pelo isolamento. Obras famosas, Frankenstein, adoro, O Corvo, né, gente, de Edgar Allan Poe e o Drácula. Gente, o Drácula, para mim, é uma das obras mais incríveis que tem. Uma vez eu estava num congresso e o livro chamava Drácula. E o estudo da menina desse livro é que cada personagem tinha um tipo de letra, Arial, New Times, todas, com tamanhos diferentes e com cores diferentes. Um era em negrito, né? Um estava sublinhado, e de acordo com o tamanho e com o tipo de letra, era o poder e a hierarquia desses personagens dentro do livro. Então, ela não só escrevia, mas ela dava condições de visualmente você compreender a hierarquia de cada personagem dentro da obra. Foi maravilhoso. Bom, identificação com o vampiro, né, que apreciam as noites, a escuridão. Aí veio, gente, em 1990, uma onda de filmes vampiros, dentre eles a obra que todo mundo conhece, bom, grande parte conhece, Entrevista com o Vampiro, com Brad Pitt e Tom Cruise, e o movimento aqui, Cold Wave, né, as reuniões em casas abandonadas, cemitérios para discutir as culturas e o sarau. O Clubes da Inglaterra, o Rave, acho que todo mundo conhece aí a cultura rave do Clubers, né, que é um movimento nascido na Inglaterra, que passou a reunir pessoas que curtem música eletrônica e looks irreverentes. Até hoje, a música eletrônica faz parte aí, ela ganhou espaço e se mantém forte, com festas meio tímidas, marcadas em lugares sigilosos e para apenas algumas pessoas que se lançavam na noite. Visual indefinido, não existe um visual padronizado, né? É aqui, ó, despadronizado de um modo realmente chocante, que muitas vezes incomoda. Peças conhecidas hoje como raves, né, passaram a chamar a atenção de muitas pessoas, inclusive de quem não era adepto ao movimento. Grande duração dessas festas de 12 horas, aí a gente sabe que essas festas tendem a ter o quê? Muita droga, né, isso traz uma rave, a última rave que eu assisti no cinema foi do Britney Jones Está Esperando o Bebê, que ela engravida numa festa rave, né? E toda a estrutura de uma festa rave, que não traz só música eletrônica, né? Opa, aqui. É música eletrônica que predomina, né? Os drunks, bass, techno, trance, dance, goa e psicodélicos, entre outros estilos, todos muito barulhentos e repetitivos. Muitas pessoas têm medo dos clubbers e cybers por terem uma aparência agressiva e futurista. Parecem sempre mais, né, drogados e marginalizados. E aqui as roupas, né, a gente faz aí a perspectiva histórica. Os sneakerheads na Europa. Bom, sneakerheads aqui é um movimento que surgiu na Inglaterra em 1960, né? A união das pessoas que gostavam de reggae, inspirados nos Rude Boys jamaicanos, torcedores fanáticos de futebol, os chamados Rollins, ou Beach Boys, Hot Boys, desculpa, e jovens operários, chamados Moods, né, contra os hippies e seus cabelos compridos e os discursos ingênuos. Começaram a raspar a cabeça para ficarem diferentes dos hippies, para poder brigar sem problemas e por higiene, trabalho no porto, né? A gente tem aqui uma indumentária típica que se conserva até hoje. Coturno, suspensório, calça jeans, camiseta, jaqueta de aviação, cabeça raspada.
né, visual inspirado em Stanley Kubrick no filme Laranja Mecânica, filme bem violento, né? Os estilos de música, né, dos punks de 1970 e a letra do Oi, né? E a gente tem aqui todo esse contexto que fala das brigas, do desemprego, das farras, das gangues. Os emos nos Estados Unidos, emos que vem de emotional hardcore, vertente do punk que mescla som pesado com letras românticas, então a gente vai tendo um retorno ao romantismo. Então a gente observa que começou com a ideia de um romantismo e veio para uma vertente mais agressiva e que hoje está retornando para uma questão mais próxima da amorosidade do que da agressividade, né? O gênero aqui é Mock Croy, que nasceu em Washington na década de 90 para designar bandas que trocavam letras introspectivas com uma batida bem pesada. A ideia, né, era voltar para si mesmo, que não escondiam sentimentos, expressavam abertamente suas emoções, preconizavam e praticavam aí a tolerância sexual. Entre 12 e 20 anos, misturavam roupas pretas com estampas de desenhos animados, botas, tênis rosa. Você sabe que eu lembro que a minha filhada, durante um tempo, quando ela estava mais novinha, ela falava que ela queria ser emo. Tinha o corte do cabelo e ela usava essas roupas assim, um pouco diferente. O emo, eu lembro que fez muito sucesso entre os adolescentes, né? Olha aqui, é um tipo de roupa, né? Que é uma linguagem, aqui ó, os emos, né? A linguagem é outro diferencial, falam sempre no diminutivo, trocam letras em conversas na internet, chamam as amigas de maridas, choram ouvindo música. Então, é toda uma geração que voltou mais para a questão do sentimentalismo, né? Eles voltam para si e começam a fazer as tribos a partir da vestimenta, das músicas e da roupa mais próximas a uma amorosidade. Gente, eu encerro aqui a nossa aula, pedindo para que vocês, por favor, se atentem. Eu devia ter trazido mais para cá, gente, desculpa. Para que vocês se atentem bastante nas datas para responderem as questões, tá certo? Não deixem de postar as atividades no fórum, as atividades avaliativas e assistir a videoaula para que vocês possam relacionar com o texto e responder, tá bom? Agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.